Oi, aliados! Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, aqui é a Bárbara. E aqui é o Valier. No vídeo de hoje nós vamos trazer o review do capítulo 1055 de One Piece, que está simplesmente sensacional. O capítulo com o título Nova Era vai mostrar como está o surgimento dessa era que está chegando e causando muito no mundo. Além disso, nós temos uma notícia bombástica a todos vocês sobre o nosso canal, então fiquem até o final do vídeo para não perderem. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixem o like e se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E sem mais delongas, bora pro review! E antes de iniciar de fato o capítulo, Oda ele colocou uma capa extra em que ele mostra um pouco da personagem Uta que vai aparecer no filme Red de One Piece. Então, essa capa foi meio para mostrar como que ela criou a sua música, né? Acredito que vai ser o tema dela no filme Nova Era, que justamente é o título desse capítulo. Muito interessante que nós vemos que todo capítulo vai tratar justamente disso. Eu tô curioso para saber como que vai se passar o filme Red, né? A ligação que vai ter, talvez, com os acontecimentos de agora ou com os próximos acontecimentos de One Piece. Acho que o Oda vai preparar algo muito bom para nós. Nós começamos o capítulo de fato mostrando ainda toda a celebração acontecendo. E nessa celebração nós vemos a Nami, a Otama e os Zeus lá curtindo a festa, aproveitando e tudo mais. Isso é muito interessante porque como o Zeus nos é mostrado vivo, né, e festejando, muito provavelmente a Big Mom, responsável por ele, também está viva. Mas desde aquele capítulo que nós vimos a Big Mom e o Kaido no meio daquele magma, nós não tivemos mais nenhuma notícia sobre os dois. Será que eles conseguiram escapar de lá? Será que a tripulação da Big Mom chegou e resgatou eles? Bom, espero que o Oda nos mostre o que de fato aconteceu com esses dois ex-Yonkous. Mas logo após, nós somos direcionados para a luta do Momonosuke e os Bainhas Vermelhas contra o Almirante Ryokugyu. E nós vemos que o Almirante está dando um pau no Momo e também nos Bainhas Vermelhas, mas claro, isso já era de se esperar, já que a diferença de poder é absurda. Além do mais, nós vemos o Momonosuke continuando a insistir para Yamato não lutar, né, não ajudar ele, e dessa vez ele explica o porquê ele está dizendo isso a ela. Porque justamente ele não quer mais depender das outras pessoas para proteger o país de Wano, né? Ele, como atual Shogun agora, sente-se nesse dever de proteger o seu país. E realmente, né, assim como ele diz, quando o Luffy e os outros forem embora, eles vão estar sozinhos para cuidar, para defender os moradores e o país deles, e ficar dependendo dos outros não seria nada legal. E além do mais, ele quer que a Yamato seja livre, né? Ela, depois de ficar tanto tempo presa em Onigashima, agora tem a oportunidade de sair para o mar junto com o Luffy, e ele não quer que ela perca isso para ficar ali protegendo eles. Então nós acertamos parcialmente a teoria, né, falando que o desejo do Momonosuke era que a Yamato pudesse ir para o mar junto com os Chapéus de Palha, mas também eu achei muito interessante essa preocupação do Momonosuke, porque de fato, ele tem esse dever de proteger o seu país, não somente de qualquer bandidinho, não, mas também dos mais casca grossa que podem tentar fazer alguma coisa com o Wano. E ele querer, ele mesmo, se colocar no campo de batalha, isso pra mim já demonstra um Shogun perfeito no futuro. Então, sobre a luta, nós vemos que o nível de poder de fato é muito estrondoroso. O Green Bull ele está em um outro patamar, os Bainhas Vermelhas malemar conseguem fazer qualquer coisa. Como eles mesmos dizem, eles só conseguem cortar umas plantas daninhas, mas ainda assim se regenera e já está pronto para o ataque de novo. Inclusive o Raizou é pego, né, e a gente vê saindo toda a água, os nutrientes dele. Depois a gente vê que ele consegue pegar os outros Bainhas Vermelhas também. Vale ressaltar que o Raizou ele tentou golpear o Aramaki com um golpe de fogo, até faz muito sentido, né, a gente achar que a maior fraqueza da floresta seria o fogo, mas algo que ninguém esperava é que o Aramaki ele tinha uma defesa justamente contra esse ponto fraco dele. E é até interessante porque na própria floresta tem aquelas árvores que são mais resistentes ao fogo do que outras. Achei muito interessante o Oda ter trabalhado isso com o Aramaki. Mas o Oda corta nesse ponto a luta, né, quando o Aramaki conseguiu pegar ali todos os Bainhas Vermelhas, e nos direciona para outra cena onde vemos a Robin, o Lau e o Sukiyaki a caminho de alguma coisa ali no porão. Muito interessante nós vermos a presença do Lau ali com ele, assim como a Robin diz, ele fez muito bem em farejá-los, né, e estar indo com eles atrás do Road Poneglyph, né. O Lau, lá em Onigashima, né, nós vimos que ele encontrou um Poneglyph, mas ele tinha dito que ainda precisava encontrar outro, né. Muito interessante o Oda ter colocado ele ali nessa cena. Eu estou gostando muito dessa curiosidade do Lau, porque agora a gente vê que ele tá com outro objetivo. Ele era aquele personagem que nos foi apresentado como se fosse um personagem vingativo, que o objetivo dele na obra seria apenas
se vingar, né, daquele que fez mal pra ele, e depois disso acabou. E agora ele tem um novo objetivo, que é descobrir toda a sua história, a história do seu clã, né, a história dos Dee. Tô achando isso muito interessante no LoL, e quem dirá, né, ele ser pupilo da Nico Robin. Seria muito Nossa, bacana. Ela que, né, já tá há muito tempo aí. Inclusive, muito bonitinho ver os dois juntos, né? Eu chico muito os dois também. Mais que eu prefiro o Frank e Robin, mas bonitinhos os dois juntos. Mas então eles começam a descer por essa rota alternativa atrás do Road Poneglyph, e o Sukiyaki comenta que até mesmo o Kaido e o Orochi não conhecem essa rota secreta, mas que eles conseguiram o acesso ao Road Poneglyph através do Jack, que é um tritão. E aí, quando eu li isso, eu também fiquei, o quê? Mas o que tem a ver, né? O Jack, um tritão, com o Road Poneglyph, até que então a gente descobre aonde realmente está esse Poneglyph. Então aqui nós temos 3 pontos que ninguém imaginava em todo esse arco de Wano. O primeiro ponto é que existe uma outra Wano totalmente submersa. O segundo ponto é que o Road Poneglyph está escondido justamente próxima dessa antiga Wano. E o terceiro é que onde a antiga cidade de Wano está submersa, Pluton também se encontra. Então todos esses pontos, eles ajudam a revelar vários dos mistérios que envolviam Wano. Por exemplo, o que são as fronteiras de Wano? Literalmente são alguma coisa física, né? A gente estava muito em dúvida do que seria as fronteiras, se era algo físico mesmo, se era alguma outra coisa, algum pensamento país de Wano e tudo mais. Mas de fato é algo físico, né, como se fossem muralhas construídas ao redor da cidade antiga de Wano, e conforme acontecia a chuva, ia enchendo toda essa muralha, né, as cidades foram ficando alagadas, e o pessoal, para fugir, né, de toda essa invasão das águas, eles construíram uma nova Wano bem lá no meio, mais ou menos, do Monte Fuji. A verdadeira base do Monte Fuji era lá junto com a antiga Wano. Mas algo muito intrigante é a gente pensar o porquê eles construíram essas muralhas 800 anos atrás, né? Então ali na época do século perdido, alguma coisa deve ter acontecido, o país de Wano deve ter se sentido ameaçado pelos outros países, né? Até mesmo pelo governo mundial que estava surgindo, e eles tiveram que construir essas muralhas para se protegerem ali dentro do país, já que era um país que tinha muita influência, né, no século perdido. Então, o porquê eles construíram essas muralhas e também o porquê o Oden queria tanto abrir essas muralhas. Claro que para também retomar o antigo país de Wano que está lá alagado, né? Imagino que ele também queria abrir por isso as fronteiras para unir os dois países de Wano agora e fazer tudo virar um só, mas também para libertar a arma Pluton, né? Por que será que o Oden teria um desejo desse? Então nós vemos que o Road Poneglyph, ele está logo acima, né? Com certeza os mistérios que deve conter lá vai fazer muita diferença. E o mais curioso é sobre a Pluton, né? Por que que ela ficou no país de Wano? Por que que submergiram ela? O que que o Oden descobriu, né? Que tanto fez ele querer destruir isso e liberar Pluton? E algo muito interessante é ainda sobre as muralhas. Elas são gigantescas. Quem será que construiu ela? Nós vemos o crânio lá em Onigashima. Será que os responsáveis por construir essas muralhas tem alguma relação com a raça dos Zors? Bom, e outro ponto que se conecta à arma Pluton e também a essas muralhas é a presença do próprio Zunisha em Wano. Quem dirá, o Zunisha não foi para lá com o objetivo de destruir essas muralhas para libertar a arma Pluton. Bom, pelo tamanho do Zunisha e o tamanho das muralhas, talvez realmente teria que ser ele para destruí-la. Acredito, né, que o Luffy e os outros com a força, não sei, também poderiam destruir, mas claro que para os Zunisha seria muito mais fácil. E também, né, ali no final, depois que eles derrotaram o Kaido, nós vimos o Momo falar para o Zunisha que não era o momento, que ele não ia querer abrir as fronteiras agora. Com certeza o Momonosuke já sabe disso, já que ele leu o diário do Oden e também teve toda a conversa com o Zunisha, mas por que será que ele não quis abrir agora? Por que será que ele não quis libertar a arma Pluton nesse momento? E vale ressaltar, gente, que nós já sabemos a localização de 3 Road Poneglyphs e 2 armas ancestrais. Então está faltando somente a localização de um dos Road Poneglyph e uma arma ancestral. Está cada vez mais próximo tanto do bando Chapéu de Palha chegar a Laftel, quanto também descobrir todos os mistérios do século passado. E depois de todos esses pontos que o Sukiyaki foi comentando, o Oda ele joga a gente de novo lá de volta para a luta entre o Green Bull e os Bainhas Vermelhas. De cara nós já vemos Green Bull falando que meros humanos não conseguem se opor à força da Mãe Natureza. Porém, se o Kaido estivesse lá, o Green Bull não ousaria chegar em Wano. E por quê?
Nós pensamos em duas coisas que provavelmente podem ser. A primeira é que o Oda talvez esteja confirmando para nós que o Kaido ele de fato não é humano e sim ele é de outra raça. E a segunda é que o Kaido por si só, com todo o seu domínio da Akuma no Mi, ele é uma catástrofe ambulante. E a única coisa que consegue destruir a natureza são catástrofes. O próprio Borobref do Kaido nem se compara ao foguinho que o Raizou tentou jogar no Aramaki. O Kaido ele consegue criar tornados, consegue tirar raios pela boca. Ele é uma catástrofe ambulante. Então nós podemos confirmar depois desse capítulo é que o Green Bull não gosta nada de Yonkous. Assim como ele deu uma regada ali pro Shanks, ele também arregou de ir lá enfrentar o Kaido. Bom, mas continuando a luta, o Aramaki solta uma frase que também deve ter deixado o Momonosuke pé da vida, né? Ele diz que viver sobre ali o domínio do Kaido com certeza era algo muito desagradável, mas que mesmo assim o Kaido conseguia manter um equilíbrio ali no país de Wano, né? Evitando que outros inimigos entrassem ali no país, já que ele reinava por ali, né? E ele até fala, bom, me tragam a cabeça do Luffy que daí eu vou embora e deixo vocês. Enfatizando ainda mais que o Momonosuke não conseguiria proteger nada, né? Que o Kaido, por mais mal que era, pelo menos estava protegendo ali as pessoas. E nossa, a raiva que o Momonosuke deve ter sentido nesse momento, nossa, acho que não dá nem pra explicar, porque ele tá lá, a gente vê ele todos se esforçando, tentando fazer alguma coisa e ele não consegue controlar sua Akuma no Mi. Tá muito na cara, até mesmo a Yamato fala, é melhor chamar alguém pra vir ajudar, porque eles não vão conseguir. E a gente fica achando isso, e por mais que eles tentem golpear o Green Bull, ele logo se regenera e já vem com mais e mais golpes. Porém, o Momonosuke ele faz uma pequena birra, como diz o Aramaki, demonstrando toda a sua determinação de tentar a todo custo impedir o Aramaki de chegar até a capital e pegar o Luffy. Então, como que se fosse um milagre, um Borobref começa a acender da garganta do Momonosuke e ele atinge em cheio o Green Bull. Mesmo que esteja faltando uma mira, como a Yamato bem coloca, ele causou um bom dano e dessa vez o Green Bull sentiu. E nossa, que bacana ver o Momonosuke conseguindo usar os poderes da sua fruta dessa maneira, né? Eu particularmente achei que ia demorar mais pra ele conseguir controlar assim, mas foi muito legal ver ele dando tudo de si pra soltar vários Borobrefs, né? O pessoal até ficou muito orgulhoso dele e até mesmo o Green Bull comenta que ele estava ali com energia, com pique pra queimar uma cidade inteira. Então, com certeza, o Almirante sentiu esse poder do Momo. Algo também curioso é a habilidade do próprio Green Bull. Quando aquela floresta, né, foi queimada pelo Momonosuke, ele se desfez e surgiu novamente de uma plantinha, né? Veio uma mudinha no chão e aí ele se transformou naquela floresta novamente. Muito legal ver como esses poderes dele funcionam. Então ele já se prepara para a luta novamente. A gente coloca aqui um parêntese que com certeza ele não lutou com tudo em nenhum momento, né? Deu pra perceber que ele pegou bem leve ali com o pessoal, mas quando ele se prepara para lutar com um pouco mais de afinco, alguma coisa acontece que para ele ali na hora. Então, de uma distância gigantesca, o Green Bull ele consegue sentir um haki do rei tão forte que chega a paralisá-lo por completo. O medo toma conta do Green Bull e ele simplesmente não consegue fazer mais nada. E a dúvida que fica é de quem é esse haki do rei tão poderoso. E então o Green Bull já percebe na hora que esse haki está vindo ali dos piratas do Ruivo. Como se ele realmente estivesse vendo o Shanks ali cara a cara. Ele faz esse comentário e o próximo quadro a gente vê que realmente esse haki estava vindo do Shanks. Até mesmo seus próprios tripulantes ali mais novatos não aguentaram esse haki tão poderoso. E gente, o que foi isso, né? O Shanks só estava passando por Wano, né? Ele nem chegou a desembarcar, ele simplesmente estava passando com o seu navio ali próximo e o haki dele já foi sentido pelo almirante a essa distância. Que haki do rei é esse? Será que além do haki do rei, o Shanks tem alguma outra habilidade aí escondida? Eu nunca vi em nenhum momento da série um haki ser percebido de tão longe assim, pelo que eu me lembre. E que coisa, né? Sempre que o Oda ele coloca o Shanks na história, ele já coloca ele para demonstrar o seu nível de poder. A primeira vez que nós vemos uma pequena demonstração do poder do Shanks é ele em alto mar conseguindo assustar um rei dos mares. A segunda, ele pisando no navio do Barba Branca, derrubou vários dos tripulantes somente com a sua presença. E agora, de uma distância muito grande, ele deixou totalmente chocado um dos almirantes da marinha. Nós já vimos vários tipos de uso
do Haki do Rei. Seja o Haki do Rei sozinho, né, ele simplesmente ou para derrubar adversários, ou para fazer uma aura, né, que pode defender e também atacar. Nós vimos o Haki do Rei ser imbuído no Haki do Armamento, justamente, né, para aumentar a defesa e o ataque. E agora, quem sabe, essa habilidade de se comunicar, né, ou transmitir alguma coisa para o seu adversário, não seja uma outra variante do Haki do Rei. Talvez o Haki do Rei aplicado com o Haki da Observação. Vale ressaltar que se for o Haki da Observação junto, né, com o Haki do Rei, haja Haki da Observação, porque a distância é gigantesca. E algo curioso é a gente pensar como que o Shanks sabia o que estava acontecendo ali dentro de Wano, porque ele realmente só estava passando por lá. Ele não chegou a entrar. Como ele sabia que o Touro Verde estava lá lutando contra o pessoal, contra o Momonosuke e os Bainhas Vermelhas, nos deu a entender que ele realmente tinha pleno conhecimento de tudo o que estava se passando lá dentro, como se fosse até mesmo o Enel lá em Skypiea, que ouvia, né, conseguia saber tudo que todo mundo falava. Porém, a gente vê que, por mais que seja semelhante, é bem diferente. O Enel, ele conseguia uma grande área, né, conseguia atingir toda a ilha lá, só que não somente com o seu Haki. Ele tinha também uma amplificação por conta da sua Akuma no Mi. O Shanks, por outro lado, ele está a uma longa distância. Ele está usando somente o Haki, né? O seu Haki não tem fruta alguma. E ele, além de saber, como a Bárbara falou, parece que ele também consegue transmitir um nível de Haki que a gente nunca tinha visto antes. E foi muito lindo nós vermos que toda essa raiva do Shanks direcionada a Green Bull se deu quando ele estava se recordando da nova era. Aqueles que, quando criança, ele deu o seu braço, muitos dos seus companheiros ajudaram a chegar aonde eles estão. Ele se lembra do Luffy, do Momonosuke, da Hiyori, que navegaram com ele, né, por um tempo. E também nós vemos a silhueta de alguém que muito provavelmente é a sua filha, a Uta. E que coisa, né? Se realmente essa for a silhueta dela, o Oda já meio que canonizou a personagem. Claro que isso deve ter acontecido também para dar uma promovida no filme Red, né? Mas é interessante ver que ela foi uma personagem canonizada, assim como no filme Strong World. O filme em si não foi canon, né? Foi mais um filler ali, mas o personagem Chique foi canonizado e provavelmente é o que vai acontecer com o filme Red. A história não vai ser nada canônico, mas a personagem sim, né? Essa filha do Shanks pode ser realmente uma personagem canonizada na obra. E essa jogada do Oda foi interessantíssima, porque agora eu tô super curioso de saber o que vai acontecer nesse filme, né? Quem sabe a infância dela com o Luffy também não torne-se canon, né? E alguns pontos que ainda temos para comentar é que logo após sentir esse Haki tão tremendo, o Ryokugyu resolveu ir embora, né? Não dava ali pra ele enfrentar o Shanks e a sua tripulação sozinho. Bom, sinceramente, eu queria ver mais do Ryokugyu. Queria muito ver ele ali lutando ao máximo e tudo mais, mas parando pra pensar, o Shanks, a sua tripulação e o Ryokugyu ali sozinho realmente não ia dar bom pra ele. O melhor que ele fez foi ir embora mesmo. Fora isso, tinha os Bainhas Vermelhos, o Bando de Chapéu de Palha sim, lá, né? Que poderia todo mundo entrar ali na luta contra ele e acabar com ele facilmente, né? Também ver o Momonosuke chorando de felicidade por ter conseguido proteger o seu país sem precisar pedir a ajuda dos outros foi algo sensacional de ver. Mas pra mim, o melhor está na página seguinte. Bom, todos os Bainhas Vermelhas, o Momonosuke, a Yamato, estavam todos preocupados em proteger o Luffy e a sua tripulação e não atormentar eles ali que estavam se recuperando. Mas mal sabia eles que o Luffy e os outros já estavam cientes do que estava acontecendo e estavam ali assistindo de camarote a tudo, sem fazer nada, simplesmente confiando que eles iriam conseguir dar conta da situação sozinhos. Isso foi genial ver a confiança que esses 4 monstros têm no Momonosuke. Eles com certeza sabem que o Momonosuke ele sempre vai fazer o seu melhor para dar um jeito de proteger o Wano. E dito e feito. Além disso, nós podemos ver um crescimento da tripulação do Luffy. Gente, a primeira vez que apareceu um almirante, eles simplesmente não conseguiram fazer nada, apanharam e foram embora. A segunda vez, eles foram derrotados por completo pelo Kizaru. E agora já é diferente. Agora o Imperador Monkey D. Luffy, juntamente com seus 3 comandantes, ficaram lá certos de que se precisasse, eles iriam derrotar um almirante. Ou seja, o nível Yonkou já está em outro patamar. Um almirante não vai causar medo algum para eles agora.
E ali nos quadros finais, vemos eles comentando sobre esse haki que passou ali por eles. O Jinbe fala, nossa, muito impressionante. E o Luffy diz que um rosto familiar apareceu na cabeça dele. Então, com certeza, o Luffy também sentiu esse haki do Shanks e logo se lembrou dele também. Então chegamos no final do capítulo 1055, um capítulo incrível, com os piratas do Ruivo indo embora navegando pelo mar. Eles nem precisaram desembarcar no país Wano para já causarem uma influência enorme. Muito provavelmente daqui vários capítulos nós vamos ver todo o desenvolvimento do Shanks e de sua tripulação. Eu estou muito curioso para ver qual é o verdadeiro nível de poder desse pirata que agora deve ser o mais forte vivo. Bom, pessoal, então esse foi o nosso review, a nossa análise desse capítulo maravilhoso de One Piece. Falamos bastante, esperamos que a gente tenha conseguido passar para vocês todos os pontos mais importantes que tiramos desse capítulo e principalmente que vocês tenham gostado. Mas ainda nós temos uma notícia bombástica a vocês, principalmente a vocês que estavam aguardando ansiosamente a volta dos nossos reacts. Bom, como vocês sabem, nós decidimos parar com os reacts aqui nesse nosso canal Aliança Pirata, né? Nós fizemos um vídeo, vamos deixar aqui no card, explicando todos os motivos que nos levaram a tomar essa decisão. Porém, depois de pensar muito, nós decidimos voltar com os reacts, porém, não aqui nesse canal. Nós vamos criar um outro canal aqui no YouTube, vamos pensar no nome, provavelmente Aliança React, não vai fugir muito de Aliança Pirata. E lá, neste canal, nós vamos postar os nossos reacts antigos, que nós temos aqui nesse canal, e também continuar fazendo novos reacts para vocês. Então daqui pra frente, esse canal será somente para os nossos conteúdos, e lá será um canal exclusivo para os reacts. Esperamos muito que vocês gostem. Fiquem atentos tanto no nosso Instagram quanto na nossa comunidade, que nós vamos passando todas as informações por lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Nós vamos encerrando aqui mesmo. Até a próxima. Tchau!